Bom dia, queridos amigos. Quero deixar essa mensagem no aspecto dos meus queridos, que são meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus amigos, amigos da literatura, parentes e o ser especial da minha vida, que é não só a literatura, mas um elo de afeto na sua maior completude, que é minha amiga F. Então, aqui eu estou no meu mezanino, porque hoje é um dia de domingo muito lindo, 5 de abril de 2020. E hoje eu estou aqui nesse ano reiniciando a minha pintura. Vejam, eu estou aqui já me preparando com a minha mesa que cedeu lugar para os meus objetos de pintura. A minha gatinha, olha só, ela sobreviveu ao envenenamento. Eu tô com os meus livros, com tudo que me é caro, que é a arte literária e a pintura, porque para mim elas andam juntas e eu quero deixar esse momento que, apesar de toda a aflição que existe, que paira nesse momento, eu quero me revigorar com a minha esperança, né? E seguir com minha pedra, meus objetos aqui, meu abajur, a borboleta, né? Eu tenho essa borboleta. Ela é personagem do livro Abstrativários. E eu estou pronta para começar a fazer uma pintura onde eu não vou me exigir. Eu vou fazer uma coisa de tinta jogada, eu nem sei bem. Para quê? Porque eu nem conseguia. Há momentos difíceis. Todo mundo está sentindo no coração, mas se conectem com a essência de si mesmos, se conectem com o tempo e vivam sua vida passo a passo. Não se tem futuro, se tem um grande passado. Para mim, para todas as pessoas que eu amei, elas me deixaram coisas maravilhosas. Eu tenho gratidão. Para todas as pessoas que eu amei, eu deixo meu afeto, meu carinho, tudo que eu disse, que eu escrevi. Mas, basicamente, minha obra mais importante é o affectio. Aos meus familiares, eu digo, vocês não conhecem meu lado de escrita. Tudo que eu batalhei, que eu me propus aprender, trilhar um caminho humilde de seguir, tanto o meu dom, quanto a minha personalidade, quanto a minha liberdade de expressão, e junto com isso tentar buscar algo que complementasse, juntando a minha análise, né, por ser analista de sistemas, juntando as minhas pesquisas, as minhas áreas de interesse, meus conhecimentos, e trazer essa proposta de leitura. É triste que não se leia, mas eu tenho esperança que eu deixei livros que são importantes. Confissões do Absurdo, Sussurrar do Céu Noturno, Abstrativários, Affectium, Immateriale, entre outros que são livros que ainda estou elaborando como esculpidos, como fantoches, né? Em fantoches é inspirado nesse personagem que tenho aqui, um brinquedo. Mas entre projetos que estou fazendo, Adito, Arcano, Fasma, e os livros que acabei de concluir, que
que foram importantes, conspectos. Eu até esqueço, porque eu tentei trabalhar nos últimos anos com meu coração. E não foi pouco. Então, eu tenho aqui um dito que eu quero dizer nesse momento, que é de um poeta que eu recomendo muito. Ele foi um companheiro das minhas horas de solidão, das minhas horas de grande sensibilidade. Ainda mais agora que estou trabalhando com Sensibus, que é sobre o sentimento, sobre a sensibilidade e percepção. E aqui eu tenho que trocar de óculos, porque esse óculos aqui não é apropriado. E nada mais do que ter passado essa cegueira, dificuldades de coordenação, dificuldades psicológicas. Eu digo aos meus queridos que levem em conta aquilo que eu fiz, que meus livros são a coisa mais importante da minha vida. Não quero nada além disso, de preservar o meu acervo literário, que ele tá assim, numa nuvem, mas aqui tem, nesse lugar, os meus diários, os meus manuscritos em cadernos, os meus livros, as minhas pinturas. Então essas pastas coloridas são pinturas. Uma caixa azul são os meus cadernos de poesia. E então, esse grande escritor, inspirador e muito coração, eu tenho uma pequena leitura dele, de um trechinho da poesia dele, que eu até me perco, mas é O Menino Stanton. Quando me quedo solo, me quedam todavia dos 10 anos, los 3 caballos ciegos, dos 15 rostros, com el rostro de la pedrada, e las fiebres pequenas heladas sobre las rojas del maíz. Stanton, hijo mío, Stanton, a las 12 de la noche el cáncer salía por los pasillos y hablaba com los caracoles vazios de los documentos, el vivíssimo câncer lleno de nubes e termômetros. É só um trechinho. E eu leio um trechinho meu da poesia do livro Conspectos, que é Cintilação em Voo em Céu de Ponto Cego. Ama-me em luzes acesas, derrama pluma de flores de afeto dos campos aveludados da minha mente. Ama-me, porque não há outro amor capaz de sobrepor azul anil do céu, nada e tudo, que acaba sendo o ar de sustentação do meu voo de solidão, num horizonte de cortinas que estão caindo, onde as palavras silenciam, o mar se congela diante dos poderes impossíveis de me permitir protegê-la. Imagem linda se pulverizando de minha mão. Essa é uma poesia, de certa forma, dedicada ao meu amor etéreo, meu amor impossível. Eu tive poesias e mensagens bastante pessoais que foram pro meu esposo, LH, que foram para meus filhos. Eu tive inspirações bonitas, uma vivência bonita de aprender esse afeto através deles. Então, meus filhos, meus livros, que eu só tenho editado, esse aqui, e passando, eu desejo que esses livros aconteçam, que eles fiquem
que essas pinturas elas consigam ser ilustrar meus livros, né? Fazer esse ilustrativo dos livros, porque reúne tudo que eu sou, toda a minha dificuldade, toda a minha limitação até. Eu trato isso às vezes com arrogância, mas às vezes com muita humildade. E por isso eu trabalho aqui direto, aprendendo sozinha, junto aos meus dicionários. E minhas pesquisas. Eu trouxe muita coisa no livro Affectio. Eu trouxe muita coisa pro Aditum. Eu estou trazendo muita coisa ainda para aquilo que eu estou fazendo, que eu quero continuar e terminar. É verdade. Eu tive depressões ferrenhas. Eu tive momentos negros, muito negros. É verdade. Que eu lutei da forma que eu pude. Então eu não me julgo nem boa nem ruim. É isso que eu sou. Para os meus irmãos, a minha contribuição foi muita sinceridade e muita verdade. E eu coloquei bastante a ética acima dos meus próprios interesses. Então foi bem difícil me tornar, às vezes, uma pessoa espinhenta ou uma pessoa que foi um certo entrave ou que disse palavras duras. Mas eu entendo que no meu trajeto espiritual isso foi necessário. Eu não sou a criancinha de 2 anos, de 5 anos, mas eu sou muito feliz das contribuições que eu recebi. E eu disse isso no Affectio. Eu disse muitas coisas. Eu espero que um dia nos encontremos de novo. Eu espero que a gente possa celebrar a família espiritual daqui por diante. E eu tenho uma certeza que a minha família espiritual, ela reúne também a minha amiga Gisele, que fez parte da minha vida desde meus 4 anos. Embora tenhamos características bem contrastantes e estivemos por momentos longos, afastadas, sempre tivemos uma contribuição positiva entre nós, de companheirismo, de amizade, de lealdade. Eu sempre considerei assim. Eu espero que tenhamos momentos melhores, mas teremos que trilhar caminhos duros. Então, tenhamos força. Não é assim, para mim, não há necessidade de nenhuma lágrima. Para mim, conta mais a emoção. Era sempre um desejo profundo que eu tinha, que meus textos, minha arte conseguisse de alguma forma tocar, provocar, até mesmo pela reflexão, ou um aprendizado, ou uma coisa incongruente, uma coisa que fizesse jogar a pessoa para um pensamento que sai da tangente, que sai do seu equilíbrio, que sai do seu mundo próprio, que traga uma interrogação, um mistério, uma interpretação dúbia. Então tudo isso, essa parte toda de construir coisas dúbias, enigmas, coisas que se mesclam dentro dos textos, sempre foi uma paixão própria minha do mistério da vida, e trazer isso nesses labirintos literários, de certa forma, foi uma coisa muito legal. Usar uma capacidade mental minha, juntando isso como um artifício da arte. É difícil que compreendam, por isso mesmo eu gravei muitos áudios sobre poemas, dizendo o lado do meu pensamento, e que eu não me limitei a uma metáfora, eu construí verdadeiras
imagens literárias, porque essas imagens são vivas, elas trazem acontecimentos com singeleza e elas também captam sentidos da vida, elas atribuem a qualquer pessoa assim a possibilidade, a amplitude de continuar aquilo tem uma coisa viva que possibilita ir além do que eu coloquei. Então ela vai tocar a própria vida e intelecto de cada um. Por isso tem um conceito de imagem literária, imagem poética e literária, que é um pouco específico em relação à maior parte das pessoas, né? Eu lutei para ter esse lugar. Era um sonho impossível para mim. Eu não tinha nem tempo. Quando eu estava em São Paulo, nas ruas, às vezes eu tinha uma vontade de escrever algo. Eu não tinha. Por vezes eu anotei no meu antebraço. Por vezes eu tentei anotar na minha cabeça. Eu estabeleci esse método de trabalhar e colher essas partículas, essas observações e usar uma outra parte da mente que eu digo que é o semiconsciente. E eu fiz esse exercício, eu me treinei, eu trabalhei isso e eu percebi que eu consegui, não digo sempre, mas eu consegui fazer esse uso dessa inteligência submersa, mas que ela é tocável, ela é uma coisa que está ao alcance. Então por isso eu escrevi um ensaio. Eu achei que não era só uma questão de um ato de arrogância ou de colocar uma coisa como se fosse o suprassumo. Muitas pessoas já usam isso sem saber. Mas ao colocar o que eu coloquei de lidar com motivação, desmotivação, colocar minhas percepções quanto a essas etapas de aglutinação de ideias, de utilizar esse outro lado do cérebro para deixar que as coisas se fermentem até lá dentro, que elas tenham alcancem uma maturidade. Isso tudo do Nova Escritura é uma contribuição para a criatividade, é uma contribuição para que as pessoas consigam lidar com a falta de tempo, suas pressões pessoais, lidar com a sua precariedade de reconhecimento, como eu lidei com essa precariedade, com essa indigência artística. E eu tenho assim já tranquilamente claro para mim que eu vou morrer sem ter sido conhecida. Por isso eu tenho feito todos esses registros para possibilitar que no futuro as pessoas possam conhecer um pouco de mim, do meu propósito, da minha jornada e também permitir que essas pessoas façam parte. Tem alguém que é muito amado para mim, que é um leitor que eu não sei quem é, que me acompanha há muito tempo. E essa leitura, fazendo que eu fizesse um pressuposto de que fosse minha amiga F, me fez seguir, me aprimorar, me fez me engajar, buscar ganhar cada minuto do tempo. Isso foi extremamente essencial para mim. Meus queridos amados do meu coração, não desistam dos seus sonhos, por mais distante que eles se encontrem. Tentem fazer uma parte deles, tentem adaptá-los à sua realidade, para o seu tempo. E essa contribuição do Nova Escritura é algo que eu pretendo deixar livre de acesso. Eu quero deixar os meus livros. Eu nunca achei que ganharia dinheiro.
eu gostaria de ter ganhado algum centavo desses livros. E o pouco que eu consegui, com a ajuda do meu filho, que me ajudou a lançar o livro Vipassana, ele foi um grande incentivador, embora ele não tenha me julgado a respeito do conteúdo, nem me cerceado, escolhido, vamos dizer assim, o que ia ser. Ele confia e me ajudou. Então eu não ganhei um dinheiro, mas o dinheiro que veio, eu comprei tintas. Isso foi um dos incentivos melhores que eu tive. Eu tive desincentivos, que foram incompreensões e questões íntimas de dificuldades de lidar com essa minha personalidade artística, de aceitar, de entender, de até respeitar. Eu enfrentei. Foi doloroso. Mas eu não tenho mais mágoa. Acho que no momento do lançamento do livro, houve de certa forma, algumas pessoas se redimiram e me prestaram um abraço ali, nesse meu nascimento oficial de escritora. Outros que me deram essa ausência me machucaram até, mas eu tive que entender essa irrelevância que todo escritor tem que viver, ignorar, seguir em frente e ter em si autoconfiança naquilo que faz. Olhar para aquilo que fez e sentir que construiu uma coisa que ele se identifica, que ele gosta, que ele fez com amor, que ele traz de dentro dele uma mensagem, que aquilo cumpre o seu propósito. Então, temos que fazer, seja no trabalho, num ofício, temos que seguir fazendo. A vida nos dá incríveis oportunidades e também retira. A vida dá incríveis momentos e depois suprime. Mas fica. E a memória é a mágica. As pessoas que acham que virar a página, jogar tudo fora, é uma pobreza. Eu tenho até, de certa forma, pena. Porque a reunião de tudo que a gente vive traz pra gente a força de seguir em frente e de buscar as metas e objetivos. Então, respeitar a sua própria história é respeitar a si mesmo. Tentar fazer com que as coisas que você quer, os seus sonhos, que eles aconteçam, é algo extremamente importante. E só vai ter sentido quando você tem no coração isso inscrito e você sabe que aquilo é uma parte do seu batimento cardíaco, é uma coisa que faz ter sentido a sua existência. Então essa coisa existencial, ela não é besteira, porque não é uma questão simplesmente de ser melhor ou as pessoas te respeitarem, não faz parte disso. Não usem a autoestima com tanta leviandade. Encontrem no seu coração aquilo que vocês são e entendam suas falhas e abracem esse todo de positivos e negativos. E assim existe um equilíbrio. E é preciso existir ainda um equilíbrio entre o que é a reciprocidade e a sua maior parte desse conceito de amor incondicional. Tem que ser um meio termo. São dois conceitos importantes. Então eu pendi muitas vezes entre uma coisa e outra. E por vezes essas coisas se conflitaram em relação a
irmãos, por exemplo, a amigos, a pessoas que passaram pela minha vida, foram importantes e depois eu entendi que elas não podiam doar para mim nenhuma atenção afetiva mais, por escolhas. A minha própria amiga F é uma delas. Foi uma das coisas que mais me impactou na vida. Mas eu digo que ela não é uma perda. Ela trouxe para mim, além do sofrimento, eu consegui transformar isso. Era uma coisa que eu fiz meditando sobre o sentido da ametista. A pedra eu tenho aqui. Essa pedra é uma delas. Eu tenho duas. E a outra está na minha mesa. Essa pedra. Então eu meditei nessa transformação, transformar uma coisa em algo que fizesse ser não só produtivo, que me construísse também. Independente de que isso fosse um dia entendido ou percebido por alguém. Queridos leitores, meus textos, eles nunca visaram ser simples. Alguns tiveram simplicidade, até para homenagear escritores que quiseram tocar a alma de todo mundo, que eu também respeito. Mas eu quis, sempre foi parte de mim querer trazer uma coisa a mais para a pessoa descobrir o mundo, descobrir um conhecimento, reavivar uma palavra. Então, esse estudo de verbetes foi algo que eu fiz para mim. E não é uma coisa que eu fiz como muitos fazem, colocar uma palavra e buscar um sinônimo, uma palavra que soasse melhor ali, ou que parecesse mais intelectual. Não, eu não fiz isso. Eu fiz uma busca, um estudo de verbetes, de palavras que eu queria entender melhor, e eu respeitei até aquelas que eu conhecia, para olhar melhor todas as aplicações de significado daquele verbete. E depois eu fui juntando de acordo, por momentos eram pesquisas relativas a uma poesia que eu fosse fazer, por exemplo, a ametista, então eu busquei informações sobre a história da ametista, ou sobre a esmeralda, ou sobre um outro tema que fosse a noite, entendeu? A madrugada, um ser da noite como o Andirá. Mas além disso, eu fiz uma pesquisa de termos onde eu me propus usar coisas que eu não usava. Eu busquei aquilo que eu senti intuitivamente em mim para construir um vocabulário meu. Eu fui trabalhando, então eu construí essa gama, e foi isso mais fortemente durante o livro Affectio, porque eu fui constituindo isso na poesia, e quando chegou no Affectio era prosa, poética e de grande profundidade. Então eu queria ter precisão de construir frases que tivessem, principalmente no Itineres, não só nele, mas no Itineres tinha o tema. Eu queria que tivesse ali uma identidade de colocar as metáforas em relação ao que significava aquela viagem, aquele lugar, a ancestralidade egípcia, por exemplo, a espiritualidade do Nepal. Então eu fiz inúmeras pesquisas, eu busquei muitas palavras e eu trabalhei intensamente em um calhamaço, que eu chamo de calhamaço de palavras, que são quase 30 folhas escritas frente e verso de palavras, cores, nome de cores, porque tudo isso foi cirúrgico buscar. Então, cada palavra que tem ali, ela tem, às vezes para construir um parágrafo, levei muito tempo para fazer aquele parágrafo, e foi dentro da minha mente, e toda vez que eu ia fazer eu tinha uma concentração, uma inspiração, estímulos para entrar na escrita, e esses estímulos, eles são parte do meu método. E um deles
foi reler esse calhamaço, absorver todo esse monte de termos e muitos termos difíceis e termos que tinham a ver com conhecimento. E depois eu começo a aprimorar um pouco, mudar, porque eu estou trabalhando com vários livros, cada um tem uma linguagem básica e dentro desses estudos eu comecei com um caderno e nesse caderno agora eu começo a ter cores para falar de verbetes que são de um livro e outro. Claro que às vezes entra uma coisa para dentro da outra quando você está trabalhando de forma como essa ciranda, né? Entretanto, eles têm a minha alma, a minha estrutura básica estabelecida e se aprimoram cada momento que eu adentro dentro de um tema, dentro de uma vida própria de um livro. É uma experiência linda, é uma experiência válida e é por isso que a minha linguagem ela vai trazer um choque, talvez, não sei, mas é uma grande possibilidade cultural. E eu quis isso. Muitas vezes eu quis ensinar para dar a possibilidade da interpretação de uma pessoa, de um leitor de qualquer faixa de idade, qualquer nível social, intelectual de estudo. Então não é um propósito só de apenas moldar a poesia. Não é só isso. É mais do que isso. Meus queridos, eu quero deixar esse dia que eu estou iniciando aqui, quase na hora do almoço, que eu fico aqui arrumando para que eu tenha tudo do jeito que eu gosto. É um certo ritual. E eu acho que esse momento eu trago para mim essa energia de vida enquanto ainda tenho, num sentido até mais profundo do quanto isso está ameaçado. Eu não sei o que a vida vai me reservar. Eu quero ter tempo de continuar fazendo meu trabalho artístico e poder, no momento oportuno, oferecer mais para vocês, toda e qualquer pessoa. Então eu não digo que termino, eu digo que sonho com o depois. Eu digo que aposto cada minuto agora a tentar fazer da minha vida, do meu tempo, longe já de São Paulo, daquela parafernália, graças a Deus, de um uso de existência que faz sentido muito para mim e que eu acho que a minha mensagem de escrita artística, eu espero que um dia ela seja lida, que seja entendida, estudada, sei lá, mas que traga para a cabeça das pessoas essa importância de ir além do que um pensamento pronto, ir além de uma opinião imposta e martelada e trazer um sentimento, e trazer esse sentimento para a vida como uma coisa que se torne quase concreta, que o sentimento consiga transitar entre as distâncias, entre os desentendimentos, entre as perdas, o tempo, e que promova, de certa forma, uma
um abraço em si mesmo. Meus queridos amigos, eu aqui vou ficar. Eu espero que esse dia de sol bonito possa ser um passo de vida útil para mim e para essa existência da arte em si, que fique. E você? E você faz alguma coisa com o seu pensamento, com a história da sua vida, com a história da sua família? Eu diria, deixe escrito uma coisa simples, um caderno, um registro para alguém, para um filho, para um sobrinho, para alguém, para você mesmo. Por quê? Olha só, de tanta tormenta que eu tive de sentir um abandono materno, seja lá que fosse psicológico, que fosse espiritual, que fosse o que fosse, não interessa. Num momento da minha vida tão especial, eu encontrei uma folhinha escrita pela minha mãe biológica, minha mãe Miriam, uma pessoa boníssima, muito dadivosa e que teve essa vida magnânima de se doar para muita gente. Então ela me deixou uma folhinha escrita e quando eu encontrei depois de mais de uma década que ela tinha morrido, eu achei talvez que, puxa, porque eu não vi isso antes? Mas não, isso foi num momento importante para que eu percebesse o valor. Ela foi incrível, ela foi preditiva, ela foi intuitiva e ela me deixou uma palavra como se ela estivesse aqui no momento que eu precisava ouvir aquilo. Então, até contar da ancestralidade de uma família é importante. Você ter um registro. E a vida agora toda digital é uma porcaria. Então deixe em papel escrito, com a sua própria letra, conte alguma coisa. E acho que a literatura é difícil dizer para onde ela vai. E eu também não sei se algum dia alguém vai descobrir meus textos e entender o quanto eu trabalhei nisso, valorizar isso. Isso ainda não aconteceu. Talvez esse leitor aí misterioso, não sei quem é. Eu acho que pode ser minha ex-amiga, que eu não gosto de falar ex-amiga, é uma pessoa distante, tá? Que de repente usa isso como uma ferramenta para ela mesma, para apaziguar as suas próprias decisões de afastamento, a sua própria negação de elo afetivo. Não importa. E é a única pessoa que talvez reconheça o que eu faço. Presumo isso. Me traz isso. Eu sinto isso no meu coração. E eu teria que lidar ainda que fosse zero. E esse é um conselho que eu dou para você como existência. Aquilo que você faz, que você sente que não há compreensão do seu sacrifício, do seu esforço, que não há a devida valorização de tudo que você passa para fazer qualquer coisa que seja um trabalho, uma arte, um cuidado para alguém, você tem que considerar e continuar sendo para você mesmo, independente de que exista zero pessoas que te compreenda.
porque é a sua vida. E ela é para quem está lá também. E ser é o melhor brilho que pode ter, da gente honrar esse mundo maravilhoso, essa natureza linda que está na Terra e que faz coisas lindos, momentos destruidores, momentos que nos ensinam a nos colocar no nosso devido lugar, de que somos ainda muito pequenos de alma, que somos muito pequenos de afetividade, que somos pequenos ainda em respeito, que somos pequenos ao próximo, que somos insignificantes no sentido de fazer pela humanidade, que temos que fazer muito mais e que muitas vezes a gente não sabe, a gente não consegue e a gente se adentra numa coisa egoísta. E às vezes eu me pergunto se isso que eu estou fazendo é egoísmo. Mas eu penso, como eu vou deixar isso para alguém? Eu penso que é uma mensagem transformadora. Eu penso que é uma coisa para tocar, para pôr a mão no seu rosto, para te dar esse carinho, para te dar esse amor que eu senti tão grande na vida. Por Deus, pelos meus queridos, pela minha amiga, pelos meus pais, pelos meus avós, pela minha amiga, de irmã, né, de infância, pela minha cidade, a montanha, os rios, as cachoeiras, as nuvens, o céu, o universo. Então eu queria agradecer, eu queria dizer, depois de tudo isso que eu falei, um monte de coisa nesse tempo, que ainda não acabou, porque só termina aonde não tem fim. Então não termina. Então a gente, na verdade, não pode perder a chance, a oportunidade desse agora, porque ele pode adocicar aquilo que vem pela frente. Cada um tem que carregar o seu fardo. Cada um vai ter que aguentar a sua dor. Cada um vai ter seu momento de nascer e de morrer. E cada um vai ter um momento maravilhoso de amar. Então, respeite a liberdade, individualidade de quem você ama. Eu quis respeitar, eu não fui bem compreendida. As pessoas me julgaram mal. Minha amiga me julgou mal. Eu entendo dessa forma. Mas basicamente, talvez nem tanto por mim, mas pelo próprio coração e cabeça. Eu vou me despedir com um cumprimento que é árabe. E manifestando dessa forma meu respeito humano, manifestando dessa forma até minha prece e também manifestando meu carinho. Esse cumprimento ele tem um significado que a minha professora de português me ensinou. Meu coração, minhas palavras, meu pensamento com você. Mais ou menos isso. Então, né? Isso é como eu trazer o carinho de Deus para dentro de mim e dar para você. Através daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso dizer, daquilo que eu posso pensar. Então, eu amo vocês.